com neve, gelo, temperaturas congelantes e ventos ferozes. A nevasca é uma das máquinas mortíferas mais fatais da Mãe Natureza. Mas para isso acontecer, uma combinação de ar quente e úmido tem que se elevar acima de uma massa de ar frio, desencadeando neve e ventos fortes, que agitam tanto a neve que cai, assim como a que já está no chão, reduzindo a visibilidade a praticamente zero. E esses ventos brutais podem criar uma massa de ar frio que derruba a temperatura para até 50 graus negativos, matando qualquer um que seja pego em seu caminho de destruição. As nevascas podem acontecer mesmo quando há pouca ou nenhuma neve caindo. Os ventos fortes podem agitar a neve que já está no chão, criando uma massa de neve no ar que reduz a visibilidade a quase zero. A definição oficial de nevasca do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos é uma tempestade que contém uma grande quantidade de neve com ventos de pelo menos 56 km por hora, que reduz a visibilidade a menos de 400 metros por um período de 3 horas ou mais. As nevascas são extremamente perigosas por vários motivos. Os ventos de uma nevasca podem ser tão poderosos quanto os de um furacão. E assim como um furacão, se esses ventos atingirem áreas costeiras, podem causar ondas de inundação que cobrem cidades costeiras. Uma nevasca pode durar até 5 dias, isolando cidades, deixando qualquer pessoa que ficou presa fora de casa com pouca ou nenhuma chance de chegar à segurança ou ser resgatada. Elas reduzem a visibilidade, o que também pode matar, tornando trajetos de carro extremamente perigosos. A neve seca e fofa que já estava no chão pode ser lançada no ar pelos ventos fortes, tornando impossível ver qualquer coisa. Nessas condições de visibilidade é muito difícil ver o caminho a seguir, e mais ainda, o que tem na sua frente. Os ventos fortes e as temperaturas baixas que acompanham as nevascas podem criar outro perigo: o vento frio. Mesmo que a temperatura já esteja abaixo de zero, o frio do vento pode fazer a sensação térmica despencar para 50 graus negativos. Nevascas podem criar caos em grandes áreas. Pode faltar luz se as linhas de energia forem derrubadas por árvores caídas ou pelo peso do gelo e da neve. A água dos canos congela e o fornecimento de combustível pode ser interrompido. Ventos que ficaram conhecidos como a Besta do Leste levaram temperaturas congelantes e nevascas da Rússia para a Alemanha, França e Reino Unido. Na época estava mais quente no Polo Norte do que em grande parte da Europa, já que as águas do norte do Pacífico e do norte do Atlântico enviavam massas de ar ameno para o Ártico. Em fevereiro de 2018, a chamada Besta do Leste atingiu a Europa. Naquela época, bem no meio do mês de fevereiro, uma massa de ar fria começou a se formar na Sibéria, o que não é incomum nessa época do ano. E aí, muito ao contrário do que se espera, que é a circulação de ar empurrar as massas de ar do oeste para o leste, aconteceu o contrário. O ar frio lentamente se moveu para o oeste e começou a atingir cada vez mais a Europa. Aquele foi um fenômeno intenso de inverno tardio que atingiu quase toda a Europa. O fenômeno físico que causa esse tipo de tempestade se chama vórtice polar, que é um vórtice de baixa pressão que se instala acima do Ártico. Esse vórtice basicamente contém o ar frio. Grande parte da Europa ficava coberta de neve à medida que a massa de ar frio se espalhava até o sul da costa do Mediterrâneo, levando ventos gelados e nevascas para todo o continente. As temperaturas caíram tanto que chegaram a 30 graus negativos.